Fala aí, pessoal. Boa noite. Fala aí, Jardel, Ronaldo. Boa noite, pessoal. Beleza? Bom, hoje a gente vai ter uma live aqui com o Ricardo Polak, que é consultor financeiro, para ver qual que é o milagre que a gente tem que fazer aí para sobreviver nesses tempos de crise, né? Nessa onda aí que nós estamos passando. Então eu já vou chamar o doutor Ricardo aqui, brabo do Coronha. Tá bom? E aí, Beth, beleza? Beleza, deixa eu chamar aqui. Ricardo aqui. Obrigado, Carlos. Obrigado, doutor. Começamos com a propaganda enganosa, mas vai dar tudo certo. Ô, Ricardo, primeiro se apresente aí, quem que você é, o que que você faz? Eu sou consultor de empresa há 19 anos, trabalho em todas as áreas que referem-se à empresa, área comercial, área financeira, área tributária. O meu negócio assim, é dar resultado para a empresa. Então, onde tem espaço para dar resultado é onde que eu quero entrar. Bacana demais. Ô, Ricardo, o que que você tá achando aí desse tsunami aí que chegou aí? Não é corona, não, é tsunami, né? É verdade. É uma loucura, sabe? Nunca nada visto parecido antes. É hora realmente de rever tudo aquilo que a gente aprendeu para poder colocar em prática, porque é um momento de extrema dificuldade, vários segmentos da economia com faturamento zero. Então, quer dizer, na minha vida, nesses 19 anos que eu trabalho com consultor, sempre tem manobra, né? Manobra, eu vou diminuir esse custo, eu vou investir mais naquela área. Agora aqui, realmente, você pensa bem. Se amanhecer o dia, olhar e está zerado. É realmente uma situação única, mas que eu vejo possibilidades, né? E estou trabalhando demais desde que começou o tsunami, como você falou. Eu já trabalhava muito, agora dobrei porque estou analisando com os clientes e tentando, dentro do possível, passar ali por cada operação. Entendi. Ô, Ricardo, e assim, é claro que num primeiro momento foi um choque para todos, inclusive com o fechamento, né, das operações, lojas, distribuidores, clínicas e o que for. Passado esse choque inicial, a pessoa que está assim, esperando medida do governo, suspensão do contrato de trabalho, financiamento dos bancos e tal, o que que você está recomendando para as pessoas que estão te procurando hoje? A primeira coisa que eu faço, né, eu pego o plano de contas da empresa, que eu sempre gosto, né, de dividir a empresa em famílias. Família produto, família pessoal, família administrativa, família marketing, família financeiro. Eu estou olhando com cada cliente, conta a conta, o que pode ser feito na tentativa de preservar o caixa. Porque Então, como a gente assim, não sabe quanto tempo... Pode falar. Então, assim, preservar o caixa, literalmente eu estou faturando zero ou pouco, né? E manter o É, dinheiro que a gente está lá no banco, ou em espécie, do jeito que for, vamos dizer, manter ele, né? Mas tem despesas. E aí, como é que faz? é isso que eu estou te falando. O meu trabalho hoje, né, assim, eu estou assim, negociando dívidas vencidas e a vencer. Eu estou olhando, assim, juntamente com o cliente, a equipe do cliente também, e olhando todas as questões de contrato, todas essas questões que podem ser prorrogadas, e estou, assim, pesquisando tudo que é possível, a questão tributária, a questão de contratos de locação, contratos de prestação de serviço. Então, ou seja, já que não tem faturamento, a gente está realmente guardando o recurso para pagamento da folha de pagamento. E, obviamente, Ah, hoje, né, então, que saiu a medida... então o A medida seu, vamos dizer,
a sua dica, assim, inicial tenta renegociar ao máximo com fornecedores, contratos de locação, outras despesas, prestadores de serviço, para conseguir sobreviver e pagar os funcionários, é isso? Exatamente. Tudo, né, como assim, a gente tenta administrativamente, sabe? Sempre administrativamente, sempre na base do diálogo. Agora, por exemplo, existem vários clientes meus que não conseguiram ter sucesso e entraram com uma liminar pedindo a suspensão de alguns pagamentos, inclusive tributos. Sei. Porque, por exemplo, o PIS, COFINS e o INSS, o Simples, o FGTS e o IPTU, assim, já tiveram, digamos, o seu diferimento. Mas existem outros tributos que ainda não tiveram o seu diferimento. Então, o que acontece? Entra-se com uma liminar, não da data do vencimento do tributo ou da obrigação, e sim do início do estado de calamidade pública. Que foi... Todos conseguiram. Entendi. Todos conseguiram? Todos. Você entendeu? Então, quer dizer, então isso é uma importante observação, porque realmente o poder público também tem que se sensibilizar diante de uma situação onde você não tem realmente recursos de onde tirar. Então, é basicamente isso que está sendo feito. Todos conseguiram, de forma unânime. Agora, eu sempre reitero, primeiro tenta a conversa, primeiro tenta o diálogo, que também pode ser que se resolva por aí. Entendi. E assim, e qual que é o seu sentimento com relação, o que você está sentindo junto às negociações que você tem feito com fornecedores, proprietários de imóveis, bancos? Como que você está enxergando essa questão de negociação? Estão adeptos ou depende do caso? Como é que está isso? É uma coisa muito curiosa, sabe? Você não vai acreditar, mas eu negociei, assim, mais ou menos 54 contratos nesses últimos 10 dias. É uma coisa muito curiosa. Quando, né, eu não consigo o objetivo, eu insisto novamente, colocando mais argumentos, e eles também, assim, receosos em perder a relação com o cliente, acabam, assim, por exemplo, tipo assim, eu pedi a isenção de um aluguel de vencimento abril. Aí o administrador me negou. Falou que me daria 30% de desconto apenas. Aí eu voltei e falei assim, deixa eu explicar uma coisa. A gente saiu de um período de chuvas que o índice pluviométrico foi recorde, que quase em Belo Horizonte nunca teve assim, uma situação dessa. Depois disso, teve o estado de calamidade pública. Aí a pessoa fala comigo, mas é desde o dia 19. Disse, não é desde o dia 19, foi o decreto. Mas que o pessoal parou de consumir muito antes, porque já se temia se sair à rua e ter contato com várias pessoas. Então, o problema já começou antes. E aí, ela fala assim, eu vou submeter novamente ao proprietário para ver o que acontece. E assim vai, você está entendendo? Então, quer dizer, o importante é você também não desistir de primeira. Porque está todo mundo precisando, insista que, via de regra, você consegue alguma coisa na segunda tentativa. Entendi. E assim, o que é o seu sentimento, vamos dizer, proprietário de shoppings, refis também pode postergar no momento? Eles já falaram alguma coisa ou não? Na verdade, ainda não. Você está entendendo a questão dos parcelamentos, né? Esse é que cabe, no caso, uma liminar. Eu até recomendo, né, por exemplo, quem pagou no dia 31 de março, pode aguardar, tipo, mais ou menos uns 10 dias, que pode ter uma regulamentação sobre o refis e sobre os parcelamentos. Agora, para quem não pagou, já pode começar a pensar em uma liminar. Por quê? Porque o inadimplemento no parcelamento tributário federal, ele é 20%, é 0,33 ao dia, limitado a 20%.
e mais a taxa Selic. Então, quer dizer, se você pagar para ver, assim, esperar o tempo correr e não tiver uma regulamentação, o seu prejuízo vai ser grande. Então, como o próximo vencimento geralmente é no último dia útil do mês de abril, então podemos esperar, digamos, mais uns 10 dias para ver se existe algum tipo de regulamentação. Eu, pessoalmente, eu acredito que vai ter. Porque, o pessoal está me falando que é bem provável que tenha, sim. Porque, vem cá, qual que é a mágica? Ou a pessoa está ganhando muito dinheiro, qual que é a mágica de fazer tanto pagamento sem ter receita? Realmente... Qual que é vamos dizer, eu sei que é um consultor aí, me fala, qual que é a mágica que esse pessoal está pagando tanta coisa sem ter nada de receita? Exatamente, é por isso que eu estou te falando, não está pagando, sabe? Não tem condição. E porque você, né, como eu falei anteriormente, você tem que enfatizar o caixa, você tem que enfatizar as suas reservas. Você não pode deixar a empresa vulnerável, porque se você, por exemplo, tem 30 mil no caixa e amanhã paga os 30 mil, como é que você fica? Você fica totalmente desguarnecido, e o momento não é para isso. É questão de guerra, e na questão de guerra você tem que ser estratégico, você tem que saber realmente como fazer para poder realmente guardar as suas reservas para não ter realmente um problema lá na frente. Falando de banco, né, uma coisa curiosíssima que aconteceu, eu vi o pronunciamento do ministro Guedes no sábado, e ele falou o seguinte, que o Ministério da Economia reduziu o empréstimo compulsório para aumentar as reservas voluntárias para poder emprestar. O que aconteceu? Os bancos, com medo da inadimplência, segundo as palavras do ministro, empossaram os recursos dentro do banco. Eu liguei para um banco na terça-feira, 10 capitais de giros colocados, sabe quantos foram aprovados? Qual o número mais redondo que você conhece? Ou é 10 ou é 0, né? É zero. Animador. Mas é animador porque também o que acontece? O próprio governo federal falou o seguinte, que se os bancos comerciais continuarem com essa política restritiva ao excesso, ele vai aumentar o braço. O que significa aumentar o braço? Significa utilizar os bancos de fomento para poder emprestar. Até uma dica boa que eu dou, não é os 3,75 que está sendo liberado e tudo ao ano, mas o BDMG tem uma linha nominal de 0,80, que pode chegar até em 48 meses com 3 meses de carência. Então, para uma coisa emergencial, pode ser que seja uma solução. E libera para qualquer um? É só chegar lá e pedir? Não, infelizmente, essa linha, né, ela, no caso, geralmente o BDMG trabalha com 20% da receita operacional bruta. Então, por exemplo, se você faturou 100 mil, você tem direito a 20 mil. E no caso dessa linha, né, que é diferente da outra linha, precisa de ter algumas certidões e uma situação cadastral regular. Então precisa de ter, vamos dizer, um cadastro sem dívidas, é isso? Exatamente, sem restrição. Sem restrição, né? E ele não pede garantia de imóveis e de cartão, não? Não pedem. Assim, no caso, não. Ele é no aval. O que você, às vezes, tem que ter é que o avalista tem que ter recursos computáveis, ou seja, o avalista tem que ter algum bem, mas não precisa alienar, não, mas tem que ter o bem. E pode ser um apartamento, por exemplo? Não pode ser um apartamento. Tá. Que o apartamento é bem de família. Então, falando, não pode ser... BDMG, Banco do Estado de Minas Gerais, que deve ter em outros estados também, né, Ricardo? Exatamente. Todos os estados têm seus bancos de fomento, ou os repasses de forma similar. Né? Se é Banco da Bahia, todos os estados têm um banco do estado. De fomento. Né? Exatamente. Bom, Ricardo, mas vamos dizer, quais outras dicas principais que você julga que são assim essenciais no momento, fora tentar essa linha de crédito mais barata do BMG, manter o caixa,
mas vamos dizer assim, com relação a depois que passar aí, vamos dizer, coronavírus está sossegado, está tranquilo. Qual que é a sua expectativa depois que esse negócio passar? Porque assim, estão dando muito desconto, né? Sendo complacentes e tal. Como é que você acha que vai ser esse processo nosso de retomada depois do coronavírus, que a gente não sabe quando é que vai ser? Esse é o problema, né? Esse é um grande problema, né? Mas que faz parte, né? Como, por exemplo, se nós temos que atravessar uma ponte, né, um obstáculo, não tenha dúvida que isso também faz parte da travessia, né? Vai ser muito difícil, sabe? Porque na China, o comércio, por exemplo, voltou 20% do que vendia antes, que as pessoas não estão focadas em compra. A gente está saindo, né, de uma situação traumática, então vai ser uma coisa gradativa. Então, esse movimento da receita de 20%, a gente vai ter que administrar o caixa também mantendo as mesmas proporções também. Tanto é que existem, né, por exemplo, se você observar o que o ministro, o presidente do BNDES falou no domingo, ele falou assim, o repórter perguntou, olha, mas o caixa do BDMG é muito superior ao que você está disponibilizando nesse movimento. Ele falou assim, aí eu entendi ele falando, esse é o movimento 1, terão outros movimentos para poder não deixar a economia ficar num estado caótico. Então, ou seja, na retomada também vai ter que ter o apoio do Estado para poder realmente fazer a continuidade dessa travessia. Dicas que eu dou, né, para os meus clientes, que eu acho assim, interessantes, é que às vezes, na questão, por exemplo, tributária, eles às vezes pagam, isso é uma coisa muito curiosa, elas pagam imposto, às vezes, sobre algo que já foi pacificado e que não precisa pagar mais. Tipo o quê? O INSS. Existem verbas que você não precisa pagar o INSS. Para cada 10 empresas que eu vou, 6 continuam pagando essa verba. Tem aquela questão que é você pagar ICMS, pagar PIS/COFINS sobre a base do ICMS. Também muitas empresas pagam e acaba que tem um reservatório de créditos que ela deve aproveitar, ainda mais num momento de crise, num momento tão difícil, buscar pagamentos indevidos lá atrás para poder te fortalecer hoje, também é interessante. Uma coisa que eu também recomendo para os meus clientes, os que pagam muito ICMS, tipo comprar crédito de empresas que exportam. E uma ação também que começou agora a tomar um certo movimento é que aqueles sistemas S, que tem que ser pago dentro da guia do INSS, geralmente o pessoal paga sobre a base da folha. Então, o que quer dizer? Eu tenho uma folha de 100 mil e é 5,8. Então, 5,8, 100 mil é 5.800. E existe uma tese que fala que o limite máximo seria 20 salários mínimos. Então, eu teria que pagar 5,8 de 20 salários mínimos, e não de 100 mil. Então, você tem 5 anos para trás para buscar. Então, quer dizer, eu acho que também, nesse momento, também outra coisa muito importante, no nosso dia a dia, né, a gente não tem tempo para poder olhar para dentro do negócio e ver o que o negócio está acontecendo de verdade. Agora é a hora da gente fazer uma imersão e passar ele a limpo. Mas vamos dizer, finanças pessoais, né? O que você recomenda, assim? Nas finanças pessoais, basicamente, né, o mesmo procedimento. Tem a questão, por exemplo, da questão das aplicações, eu vejo, às vezes, né, muitas pessoas fazendo várias engenharias, né, e tudo mais, e às vezes você consegue em banco de primeira linha, banco que a gente chama de AAA, né, 3 vezes A, né, AAA na classificação, às vezes ele te dá se você pode ficar, às vezes, 18 meses, é melhor você ir para um CDB, uma letra de um banco desse de primeira linha e ter 111%, 112% de CDI, do que ficar na volatilidade
e na oscilação do mercado. Eu tenho, por exemplo, um cliente que ele tem um volume de dinheiro bastante interessante aplicado e ele pega e fica da seguinte forma: fundo A, fundo B, fundo C, tal. Na hora que eu calculei, no final do ano passado, a rentabilidade dele, 99% CDI. Esse ano está 100% CDI. Então, quer dizer, Um banco bom. no banco bom, então, quer dizer, é muita engenharia para pouco resultado. Então, às vezes, nesse momento, e às vezes eu recomendo, vai no certo, pega 80% da sua carteira e deixa no certo, e 20% você coloca na renda variável, nas ações, apostando realmente nessa questão do mercado e administrado por pessoas competentes, assim, que ficam realmente em cima do dia a dia, né? Então, você acha que, assim, bancos menores, que às vezes oferecem rentabilidades maiores, é mais interessante você tirar o dinheiro dessas instituições? É perigoso você perder? E mais uma coisa, perguntaram aqui, poupança é totalmente seguro? CDB é totalmente seguro? Pode responder. O fundo garantidor de crédito, é muito importante sua pergunta, porque todo mundo pensa que o fundo garantidor de crédito é para qualquer coisa, e não é. O fundo garantidor de crédito é para CDB, letra de LCI, LCA, poupança, esse sim tem a garantia de crédito. Não, então quer dizer... Peraí. Vamos explicar aqui para o povo o que é fundo garantidor. O Estado, ele garante até um limite que você aplica o seu dinheiro nessas aplicações, é isso? Exatamente. Vamos dizer, o Brasil, quebra... Brasil, né? O Estado do Brasil. Exatamente. Se o banco quebra, você não perde esse dinheiro. Até qual o limite? 250 mil. Em cada banco ou em cada aplicação? Em cada banco. Então, se eu tenho 250 mil na Caixa, 250 mil no Itaú, ele vai garantir 250 mil em cada banco, é isso? Exatamente. Se o governo conseguir pagar também um dia, se o negócio for por água abaixo, não é isso? Exatamente. Mas desde a época do início, Fernando Henrique, aquele negócio todo, que tinha aquele programa, né? O governo, ele faz de tudo para não perder a credibilidade do sistema financeiro, porque ele socorre os bancos justamente para não acontecer assim dessa insegurança se proliferar e ficar totalmente o mercado ficar conturbado, sabe? Então ele faz de tudo para poder não deixar desgringolar. O que está na minha cabeça, que eu lembro, é o Banco Santos, né? Que foi um dos últimos assim que eu lembro, mas deve ter outros assim, mas que foi um trauma danado. E o Banco Santos, quem tinha até 250 mil lá, conseguiu, vamos dizer, conseguiu, né, recuperar. O pessoal está perguntando aqui questão do PIS e COFINS sobre o ICMS. É muito simples de explicar, e é muito legal de explicar. Eu vou te vender uma camisa, certo? Uma camisa que custa R$100. Sim. R$100. Então, se eu depois eu vou falar também. Então, raciocina comigo. Se a camisa custou, se eu te vendi a camisa por R$100, vamos imaginar que você está no mesmo estado que eu. Então, 82 é a camisa e 18 é o ICMS. Entendi. Eu tenho que pagar o PIS sobre a camisa, que é 82, e não sobre o 100, que é a camisa mais o ICMS. Então, é isso. Você sabe, tem uma outra tese que eu, como prestador de serviço... Só explicar isso aí, Ricardo. Só explicar esse negócio que você explicou, é que é o seguinte, todos os produtos, né, existem os impostos PIS e COFINS que incidem sobre o faturamento da empresa, não é isso? Isso. E hoje há um entendimento jurídico já, né, sobre a questão... Então, é o seguinte, pessoal, em cima do valor lá de R$100, que é R$100 mil que uma empresa fatura, existe já juridicamente uma ação que você, né, ainda não é calculado ainda o PIS e o COFINS na base do ICMS, não é, Ricardo? Na verdade, você está entendendo, quem entrou com liminar não, porque o STF já julgou procedente essa ação. Então quem entra com a ação para de pagar e vai ver quando é que vai receber o que pagou para trás, é isso? Ou já está conseguindo também?
Na verdade, não. Na verdade, ia ter ontem, né, dia 1º de abril, ia ser feito, né, desde quando que vale isso. Só que em função da pandemia foi adiada essa reunião. Essa história, né, acabou desencadeando outras histórias, né? Por exemplo, vamos supor, eu te prestei um serviço de R$ 100. Então eu paguei o ISS hipotético de 5%. Então, ou seja, 5% foi serviço, foi ISS, e 95% foi o meu serviço. Eu tenho que pagar o PIS e o COFINS sobre os 95%, que é meu serviço, ou se eu tenho que pagar também sobre a base do ISS? Essa ainda não está pacificada ainda, mas é o mesmo fundamento. Eu não posso pagar um imposto sobre um imposto, que é a bitributação. Mas o primeiro já está definido que está certo. O segundo, que eu falei do ISS, é apenas uma tese, né, que várias empresas estão entrando e às vezes é responsável, né, no caso, você às vezes pagar em juízo para não ter problema na frente se for julgado improcedente. Ou então, hoje, vamos dizer, o comércio está fechado, você não sabe como é que vai ser, quando que você volta, aí agora você tenta também ver o que você pode ter pago para trás indevidamente, não é isso? Exatamente. Outra coisa que eu falo para os meus clientes, às vezes meus clientes querem 10 unidades, certo? 10 unidades, e aí no dia a dia, na correria do dia a dia, nos afazeres do dia a dia, ele não consegue parar e ver o negócio dele. E acaba que muitas dessas unidades são deficitárias. É hora de dar um tempo e voltar, você está entendendo? E voltar para o negócio e falar assim, eu quando tiver o meu retorno, essa unidade aqui, ela não pode continuar. Essa unidade aqui não pode dar prosseguimento com ela porque é deficitário. Ou seja, se eu tenho 10 unidades, hipoteticamente, 4 dando lucro e 2 empatando e 4 dando prejuízo, acaba que você tem... Quanto? Você não tem 10, tem muito menos. Entendi. Então, Então, assim, na sua opinião, qual que é a reflexão que as empresas, né, principalmente quem mexe com ramo de comércio, qual que é a sua, vamos dizer, lição, né? Porque acredito que toda dificuldade que a gente tem na vida, além dessa passagem aí, a gente traz lições também. O que você acha que tem que ter na cabeça do empresário com essa história toda, além, né, de tentar reaver, renegociar? O que você acha que tem, assim, que é o foco da solução, que é o nome da sua empresa, inclusive? Exatamente. Exatamente. É fazer uma análise de viabilidade. É pegar a sua venda dos últimos 12 meses em estado de normalidade. Vamos supor, janeiro a dezembro, hipoteticamente. Eu vendi, em média, 100 mil. Quanto que foi meu produto? 50 mil. Quanto que foi meu aluguel? 15 mil. Quanto que foi minha folha de pagamento? Tanto. Quanto que é o meu imposto? Quanto que é o que eu gasto de marketing? Qual que é o rateio administrativo? No finalzinho lá embaixo, deu um lucro, deu assim, empatou ou um prejuízo absurdo. Se você tiver tido, digamos, está no período de maturação, você inaugurou a loja, o shopping é novo, ainda se admite no período de maturação, no caso, você ter um déficit de caixa. Mas se você já está há 5 anos, 3 anos, e um prejuízo que você fala, aí você vai simulando, né, numa planilha, se eu aumentar 35%, eu chego no ponto de equilíbrio. Desiste, com todo respeito, dessa unidade, que nesse mercado que a gente está, não se cresce de uma forma usual 35%. Então, essa unidade não cabe no seu grupo. Então, você tem que fazer o planejamento, igual você faz para imobilizar, você tem que fazer o planejamento para desmobilizar, para poder deixar o seu caixa sem a existência dessa unidade, sem que ele sofra tanto. Entendi. E aí, assim, se para fechar você precisa de um recurso que hoje você não tem também, porque você tem que mandar embora funcionário, você tem despesas, que seja multas, inclusive.
Você acha até, inclusive, que vale a pena pegar até um dinheiro emprestado para conseguir liquidar com esse ponto que está jogando para baixo o resultado de toda a sua empresa? Eu concordo, eu acho que sim, porque você pensa bem, se eu estou tendo um prejuízo de 10 mil, por exemplo, e o custo para me desmobilizar, hipoteticamente, seja 100 mil, em 10 meses, eu não posso deixar essa espiral crescer de forma infinita. E tem outro detalhe também que eu falo, que é o seguinte, muitas pessoas, às vezes quando eu vou numa empresa e ela tem prejuízo operacional, como é que funciona? Ele pega, às vezes vende um imóvel e joga na empresa. Tem 3 meses de paz, ou 5 ou 6, aí depois volta tudo de novo. Quando eu entro na empresa, eu falo assim, nós temos que ir na origem. Você está gastando mais 50 mil. Não adianta eu pegar 500 mil para poder ter 10 meses de sobrevida. Eu tenho que chegar lá embaixo e ver por que você está gastando 50 mil a mais. Entendi. Então, esse é o momento, já que é olhar para dentro e, como você disse, é o para casa. O para casa é fazer análise de viabilidade de cada negócio, rever cada custo operacional, para quando a gente sair lá na frente, sair melhor. Entendi. Entendi. Vamos ver aqui, o pessoal está perguntando aqui. O pessoal está te parabenizando, tá? Muito obrigado. O pessoal está perguntando aqui, o que fazer quando o locador se nega a dar um desconto nesse período de loja fechada? Primeiro, insistir, né? Primeiro, insistir. E segundo, primeiro, voltando, insistir, tentar de todas as formas, aquele negócio todo. Não deu certo, ir para liminar. Ir para liminar, principalmente se for do segmento de comércio, maiores as chances de obter realmente um parecer favorável, porque foi extremamente divulgado essa questão da impossibilidade total de pagamento. Então, é por aí, sabe? Então, é fazer realmente, tentar sempre amigavelmente. Se não der, vai para liminar, que os juízes estão sensibilizando e estão dando parecer favorável. Aí tem que ver também o relacionamento que você tem com aquele proprietário, porque talvez aí também você está começando um conflito que mais à frente também tem que ver se vale a pena, não é isso? Exatamente, sem dúvida. E assim, a maioria dos inquilinos, acho que também eles têm que ter uma consciência da dificuldade que você tem de pagar um aluguel não faturando nada, né? Não tem jeito, né? Exatamente. Então, assim como eu te falei, né, negociei vários aluguéis nesses dias assim, que antecederam, né? E que acaba o seguinte também, eu percebi em muitos deles assim, um tratamento assim, muito educado, aquele negócio. Estou também com medo também de perder o cliente também, que vai que nessa reanálise você acha que aquela unidade também não é interessante e locar no pós-travessia também não vai ser fácil também. Então eu percebo que eles tentam assim, joga na parede. Se colar, colou. Se não colar, todos que eu achei que não era satisfatório, eu mandei de novo. E sempre volta com uma coisinha a mais. E o pessoal está perguntando aqui, qual que é o ramo comercial que você acha que vai reagir primeiro? Na verdade, assim, do segmento assim, de comércio, foi uma pergunta muito difícil, porque todo mundo está mobilizado, né, no dia a dia, assim, no dia a dia da dificuldade, né? Então eu não consigo ver um segmento, seja no seguido calçado, vestuário, eletroeletrônico, eu não consigo ver. Eu consigo ver uma coisa que é muito interessante. Quando reabrir, não venda produto, venda oportunidade. Então, assim, eu não vejo nenhum segmento assim saindo na frente, não. Mas eu sinto que quem vai sair na frente é quem tiver essa sensibilidade. Não venda produto,
venda oportunidade. Eu não estou pensando em sair agora para poder fazer uma compra, mas se você me ofertar uma condição muito satisfatória, uma coisa assim que estava assim, que faz parte do meu objetivo, aí sim você vai ter a minha compra. Então, venda oportunidade. O produto é o meio, mas a oportunidade é que é o mais importante. Não, muito bom. E, ô Ricardo, você acredita que hoje, né, quem pode estar com a atividade aberta, né, como mercado, supermercado, entre outras lojas, drogarias e tal, você acredita que eles estão faturando bem? Posição assim, né, de posição que eu tive, né, na pesquisa de 5 dias atrás, por enquanto, segundo a pesquisa, está um número menor de pessoas comprando mais. Então, está, por exemplo, ainda se mantendo um certo equilíbrio, sabe? Um certo equilíbrio na questão de supermercado e padaria, que é supermercado, farmácia e tudo mais, que é onde você não tem onde correr, né? Produtos assim de extrema essencialidade. Então, é isso, sabe? Por enquanto ainda está se mantendo. Entendi. Agora vamos ver para frente. E assim, prevendo já, né, o dia que voltar essa história aí, reabrir, qual que é assim, uma previsão otimista e pessimista sua de redução perante o faturamento? Que número que eu tenho que ter em base do faturamento que, por exemplo, estava 100 mil, quanto que eu posso prever que eu vou faturar no primeiro mês pós reabertura? Eu acho que pessimista 20, otimista 40. E aí a média... Né? Não, 40 mil, assim, por exemplo. Não, infelizmente 100, não. Eu vou faturar 40, mil, é isso? Não, você vai faturar pessimistamente uns 20, 25 mil e otimistamente uns 40 mil. Isso tudo? Então vai cair 60%, 80% do meu faturamento? Porque eu estou me baseando, sabe, por outros países, né? Por exemplo, no caso, eu estou me baseando mais ou menos pela China mesmo, que já está entrando uma certa normalidade e foi realmente a posição que aconteceu lá. Você está entendendo? Então eu estou replicando para cá. Veja bem, por exemplo, shopping center, né, tá uma discussão aí, principalmente com relação ao débito que você vai ficar desses meses que você está fechado. Então, por exemplo, uma loja que fatura 100, pode ser que ela volte faturando no mês seguinte 25. Shopping center hoje, em média, a gente pode colocar que não tem uma boleta menos de 15 mil reais, né? Se é que uma loja menor, pequena, consegue faturar 100 mil pagando apenas 15 mil reais. Mas, hipoteticamente, no primeiro mês de reabertura, seguindo essa posição aí, eu vou faturar 25, é isso? É isso. Aí ainda tenho funcionário, produto, imposto e tudo mais aí. Ou seja, exatamente, vai ser mais 3 meses de mais prejuízo, não é isso? Exatamente. Por isso, né, que a travessia ela não termina na reabertura, ela continua. É muito importante você ter isso em mente. É muito importante, por isso que eu enfatizo o caixa, por isso que eu enfatizo as prorrogações, por isso que eu enfatizo a preservação do dinheiro, para você não ficar assim, perdido totalmente na história. É isso, o shopping, e tem a questão, né, que eu vi a sua live anterior com o Dr. Marcelo e tudo, muito boa. Às vezes o cliente chega, né, teve um shopping aqui assim, na grande BH, que ofereceu para a maioria dos lojistas CTO percentual. O que é CTO? Custo total de ocupação. Então você vai pagar 5% do que vender. Aí o pessoal falou assim, é uma boa, se eu vou vender 50 mil, eu vou pagar 2.500, então não tem problema, tá ótimo. Só que aí o shopping falou assim, mas os encargos específicos, né, que é a luz, que é o IPTU, é específico, é seu. Aí
muita gente entrou. Moral da história, a loja vendia 30 mil nesse shopping. 5% de 30 mil é 1.500, tudo bem, um aluguel compatível. Mas não é que ele colocava a folha para abertura de loja no domingo, ele colocava todos os custos, ele tinha um prejuízo enorme. Então não adianta só o aluguel ser percentual, tem que ser todo o conjunto, né, das despesas envolvidas para que realmente a empresa consiga sobreviver. Essa que é a jogada do negócio. Não é só o aluguel. Uhum. E assim, primeiro mês caiu 60, 80, e aí? Esse negócio é 50, qual que você acha que vai ser o decorrer Eu desse acho caminho? que baseado, né, no único país, né, que eu conheço que teve a pandemia e que está conseguindo se sair, digamos assim, lógico que não totalmente, né, que é a China, ela demorou 6 meses, né, para poder começar a ter uma retomada. Então, eu acredito que se voltaria, digamos, a próximo de um certo equilíbrio por volta mais ou menos de outubro e novembro. Mas Vamos dizer, todo mês tem igual estava antes, não é isso? Igual estava antes. Assim, próximo disso, você está entendendo? Porque nós tínhamos tudo para poder crescer. Porque quando a taxa Selic caiu para 3,75, o dinheiro aplicado, que eu falei anteriormente sobre a questão, o dinheiro aplicado ia ter que sair do conforto da aplicação e ia ter que ir para o empreendedorismo. Porque quando a taxa era 14,25, anos passados, era maravilhoso você deixar o seu dinheiro aplicado e esquecer de produzir e de empreender, porque você tinha uma remuneração extremamente interessante. Agora, se você sair de 14,25 e ir para 3,75, é uma diferença muito grande. Hoje, se você colocar na minha mão 1 milhão para eu aplicar para você, dificilmente eu consigo 3 mil. Então, na sua opinião, quem está montado no dinheiro aí, com a grana toda doida aí, milhão para tudo quanto é lado, né, que seja um pouco menos, qual que é a sugestão hoje para quem tem o capital? Para quem tem o capital, o seguinte, né, hoje eu recebi uma proposta, né, de uma pessoa que está querendo comprar algumas participações em empresas rentáveis, porque empresas que ele acredita que ao sair dessa situação difícil, consiga ter rentabilidade. Então, hoje mesmo eu recebi uma proposta para captar empresa para poder essa pessoa fazer uma viabilidade, se é interessante ou não. E, logicamente, vai comprar por um preço mais baixo para poder, ou seja, comprar o carro batido e depois vai arrumar o carro e fazer a chamada lanternagem. Exatamente. Então, é isso, sabe? E se você tem muito dinheiro também, deixa ele, por exemplo, como eu falei, num abrigo seguro, numa letra de um banco de primeira linha e tudo mais, o restante para não correr risco de perder. Entendi. Ontem eu fiz um trabalho, né? Bolsa, você sugere, Ricardo? Bolsa, eu sugiro sim uma pequena parte, em torno mais ou menos de 20%, com acompanhamento especializado. Bolsa não pode ser feito assim de uma forma tipo aleatória, não. Tem que ser realmente pessoas que dedicam todo o dia estudando, pesquisando e escolhendo realmente as melhores opções. Eu recomendo uma pequena parte. Pelo meu próprio perfil conservador, eu recomendo uma pequena parte. Ontem, né, por exemplo, uma empresa que eu trabalho me encomendou, né, um trabalho para assessoria de comunicação dela, que era para poder falar como é que os bancos agiram na Itália, nos Estados Unidos e na China, e como que estão agindo no Brasil. E aí, ao fazer a pesquisa, né, eu vi um dos maiores bancos da Itália que teve que pedir socorro para o governo italiano para poder fazer. Então, assim, sempre buscar também
primeira linha para não ter problema, ainda mais num momento tão atípico quanto esse. Entendi. Pessoal, quem está gostando da live aqui, tem um coração aqui no canto direito aqui, você clica aí, por favor. Quem quiser fazer alguma pergunta, eu vou abrir aqui para as perguntas que vocês quiserem fazer. A gente vai deixar essa live salva aqui no meu perfil, depois eu vou jogar lá no canal do YouTube também. O pessoal está perguntando, Ricardo, o que você acha se vai ter uma crise de crédito aí no mercado, vamos dizer, futuro? Por quê? Eu imagino que a maioria dos fornecedores, depois disso, a maioria vai querer receber à vista, sendo que o capital vai estar escasso, porque está todo mundo endividado e tal. Então, qual que você vê assim, que pode ter, sim, uma crise de crédito? Pode, sim, mas assim, poder pode, mas aqui que acontece? Todo mundo sabe que isso não é um problema de uma empresa, isso é um problema generalizado. Para novos clientes, para situações onde você não conhece o cadastro da pessoa e quiser, assim, por exemplo, se garantir para não ter um problema, tudo bem. Mas se você já tem relacionamento com um determinado fornecedor anos e anos e pedir uma prorrogação nesse momento que você está totalmente sem receita, eu não acredito que ele não tenha a sensibilidade de não te atender. E acredito também o seguinte: se houver uma restrição muito grande em termos assim com os que eles já existem, ele também vai ter problema também, que não vai ter faturamento. Então eu acho tem o seguinte, que aí um começa também a dar o crédito e o outro vê que o outro está vendendo porque está começando a dar o crédito. Aí ele começa também a dar o crédito e assim vai continuamente, não é isso? Exatamente. Então, quer dizer, existe, né, a maioria dos empresários assim, tem um histórico, não são paraquedistas que caíram e começaram a trabalhar aquele negócio todo. Então, exatamente que eu não acredito que para fornecedores que já têm um relacionamento com os clientes assim, de longa data, que isso vá ficar realmente traumatizado. Tem clientes meus, né, que do segmento assim, de transporte, que o governo ofertou a possibilidade de prorrogar Finame. Então, quer dizer, isso não vai comprometer o cadastro, eles vão continuar comprando e faz parte do jogo, isso faz parte desse momento que a gente está vivendo. E todo mundo, no caso, sabe disso, né, e tem que criar realmente as suas estratégias individuais para poder realmente atravessar. E quando assim você acha que vamos dizer, esse ano é o ano de sobreviver para recomeçar ano que vem, você acredita? Eu acredito sim. O próprio governo já mandou o orçamento para o espaço, crescimento do PIB virou uma ficção. Esse ano realmente se salvar, sobreviver e começar a emergir ano que vem, como eu repito, com uma taxa Selic de 3,75%, com perspectivas, um mercado assim ativo e uma nova história para contar. Entendi. E assim, para quem tem vendas físicas, né? Claro que é sugestivo, claro, sempre foi esse canal online, né? E agora mais do que nunca tentar capitalizar esse canal de vendas que, se já era o futuro, hoje já virou a sobrevivência, né? Quais, assim, você tem uma vasta gama de clientes, se você puder aqui enumerar, sem citar nomes, com certeza, quais que estão sendo as políticas que você está verificando que estão mais assertivas para as lojas não sentirem tanto esse período de fechamento do comércio físico, por exemplo? É uma coisa curiosíssima. É aquilo que eu falei para os meus clientes, assim, venda oportunidades. Não queira colocar, não é condição normal, é oportunidade. E outra coisa muito importante, eu falando pessoalmente, dia 28 de janeiro, eu sempre acreditei no mundo online, né? O mundo online, eu estou encantado com ele, sabe? É um barato e acho muito interessante. Dia 28 de janeiro eu comecei meu projeto online. Isso que eu queria falar para todo mundo, que é uma coisa assim, extremamente interessante. E aí contratei uma pessoa,
um consultor contratando um consultor, né? Porque eu acho que o que você não sabe, você tem que contratar alguém que saiba, né? Aí eu contratei um consultor para começar a colocar posts e tudo mais. E estava achando o maior barato, assim, o compartilhamento. Eu não coloquei dinheiro ainda para impulsionar, porque eu estou conhecendo esse novo terreno. E achava lindo. Coloquei um vídeo, 10 mil pessoas alcançadas, 9 mil envolvimentos. Nossa, isso é maravilhoso. Coloquei 3 vídeos, consegui atingir 30 mil pessoas. O que aconteceu pós-pandemia? Pós-pandemia, o mundo online está da seguinte forma. Se você quer compartilhar e alcançar pessoas, ou seja, você tem que pôr dinheiro. Então eu falei para os meus clientes o seguinte: faça a oportunidade, e mesmo que eu sei que o dinheiro está curto, impulsiona 50, 100, 30, impulsiona para poder aumentar a capilaridade e aumentar o negócio. Porque uma coisa muito curiosa que essa pandemia vai realmente servir é o seguinte: eu trabalho para vários clientes que têm um faturamento físico extraordinário e uma venda online horrorosa. É impressionante como que a discrepância é grande. Então, agora que eles não têm outra alternativa, está começando a ver um mundo online de outro jeito, assim, sabe? Um mundo online não pode ser feito por bico, ou seja, tem um funcionário ali que ele é muito habilidoso, ele é muito leal, vou deixar ele fazer. Não pode ser quando dá, tem que ser uma coisa sistematizada, uma coisa profissional, porque, como você diz, é o presente e o futuro um pouco antecipado. Então, o mundo online não é bico, o mundo online tem que ser tratado de uma forma extremamente profissional. Maravilhoso, Ricardo. Pessoal, quem tem alguma pergunta aqui, deixa para a gente. Nós temos aqui mais 8 minutos, mais ou menos, porque a live cai, tá, Ricardo? O pessoal aqui está falando que o Bruno, falando que o PIB vai cair a 15% no mínimo, tá? Vamos sobreviver fisicamente, financeiramente, se Deus quiser. O pessoal está te saudando aí, Ricardo. Tá? Muito obrigado. O Ronaldo está perguntando aqui, o financiamento do governo para pagar os funcionários seria saída para a sobrevivência do comércio? Sem dúvida, né? Uma parte, né? Uma parte. Porque se você acha também que só isso aí vai salvar o negócio, não vai não. Não vai. Né? É um conjunto de coisas, né? É aproveitar realmente esse momento, né? Aproveitar essa circunstância e realmente passar limpo mesmo. Agora, é lógico que toda ajuda é bem-vinda. Toda ajuda, por exemplo, o FGTS é pouco, mas se eu posso parcelar ele de julho a dezembro, por que não? Sem juros e multa. O PIS, COFINS e o INSS, por que não? Então, quer dizer, se você tem essa benesse, por que não aproveitar? E, Ricardo, outra pergunta. Vamos dizer que a pessoa tem uma empresa, tá? Que ele não está, vamos dizer assim, devendo, tá? Mas ele está vendo uma oportunidade de pegar esse crédito mais barato para reforçar o caixa dele, mesmo que tem que pagar esses juros. Compensa pegar esse crédito? Mesmo que você não está precisando, entre aspas? Tudo depende da questão do custo de oportunidade, né? Por exemplo, se ele consegue ter vantagens competitivas, como certamente pode obter com o fornecedor dele, vale a pena. Por exemplo, às vezes ele consegue negociar melhor pagando à vista e ele já paga esses juros de 3,75 ao ano que eles estão falando que vai surgir aí, né? Com certeza. Ele paga isso aí tranquilamente com o lucro de uma negociação boa que ele possa fazer, não é isso? Com certeza, exatamente. E o que ele não precisa pegar o capital dele para girar isso, né? Exatamente. Capital de giro, né? Todo mundo fala aquela polêmica. O que é capital de giro? Capital de giro é caixa recebíveis em estoque. É isso que é capital de giro. Então, por exemplo, se você pode reforçar seu caixa e ter custo de oportunidade, ainda mais numa economia bastante sofrida, como vai estar a nossa, então, por exemplo, se eu chego e falo, quanto que é? É 10. E a vista? E a vista? A vista é quanto? À vista eu te dou 5%, assim é pouco. Sabe, vai ser com dinheiro, e o pessoal precisando pagar conta, igual você muito bem disse, né?
como é que vai fazer a mágica de pagar a conta? Se é com capital, que a gente chama de custo de oportunidade, com certeza, é isso aí. E você acha que, assim, se você não tem saída, você pode conversar com o colaborador também para explicar a situação, como é que está, não é isso? Tudo pode ser Com conversado, né? certeza. E, ô Ricardo, Com mais certeza. uma pergunta. Sabe o que está dando aí, ou se você acha bom, ganhar mais ou menos 20% em um mês? Você conhece essa aplicação? Não conheço, não conheço. Uma 20% pista, no não é mês? pirâmide, viu? Não é pirâmide. Não. Não. Quer saber 20% qual no que mês? é? Não. 20% ao mês. Não, na verdade, em 20 20%. dias. Tem um Assim, risco, mas ele é pontual. Sabe qual que é o negócio? não. Você comprar máscara na China agora, daqui a 20 dias, que vai estar o pico dessa pandemia, você chega aqui, você compra esse negócio por R$ 2 e vende por 5 e coloca um dinheiro no bolso. Eu tenho aqui alguns dias, quem me acompanha aí, eu tenho mostrado, gente, o preço está subindo, quem está trazendo está ganhando dinheiro. E está nesse ciclo aí. Tem o risco do avião cair, enfim, esses riscos meteóricos, tá? Mas o que eu tenho visto é o seguinte, todos os dias o preço aqui no mercado interno sobe, todos os dias o custo na China está subindo, está tendo restrição de avião. O que acontece quando um produto tem uma alta procura e a oferta reduz? Por isso que você é o Mister China. Por isso que você é o Mister China. Porque se não fosse, Eu só você tenho está que mostrar entendendo? para as pessoas que existe uma oportunidade. Quem tem muito dinheiro, não é à toa que a gente fala, olha, tem essa oportunidade. Agora, quem vai fazer é o cliente, concorda? Mas a gente mostra as opções, né? Tudo certinho e enfim. Ô, Ricardo, gostaria que você deixasse aqui a sua mensagem para as pessoas, suas dicas também, falar assim, você atende hoje por conferência em qualquer lugar, do Brasil ou do mundo, não é isso? Exatamente, é. Eu Vamos dizer, se a trabalho pessoa quer hoje. fazer um Zoom com você para ver linhas de crédito, financiamento, repactuação de dívida, renegociações, esse é o seu serviço, é o seu trabalho, não é isso? Exatamente, meu trabalho hoje, hoje, exatamente quinta-feira, eu completo 2 semanas que eu faço consultoria online, faço várias reuniões, tudo pelo Zoom. Estou muito satisfeito com a ferramenta, é muito legal. E qualquer pessoa assim, do Brasil e do mundo pode realmente me acessar, né, pelo meu Instagram, pelo meu e-mail, né, que é falecom@ricardopolaco.com.br. E, por exemplo, e uma mensagem assim, né, que eu queria deixar, né, que é muito importante, que é a seguinte: mesmo que a noite é escura, sempre tem um amanhecer, que no caso, e a gente tem que aproveitar esse período para amanhecer de uma forma diferente, porque o mundo que a gente deixou há alguns dias atrás não vai ser o mesmo mundo que a gente vai encontrar quando a gente voltar. Então, o grande recado que eu quero deixar, te agradecer demais a oportunidade do convite de estar aqui. Beleza. A grande Prazer. oportunidade é o seguinte, é dizer o seguinte: quando a gente voltar para esse mundo, tenha sensibilidade para poder mudar, tenha sensibilidade para poder entender e ver que realmente o resultado depende do nosso esforço, da nossa criatividade e do nosso empenho. Foi, sim, maravilhoso conversar com você, achei top. Então, gente, vamos fazer então um último aqui. Se vocês gostaram da live, Ricardo, vamos fazer um joia aqui, ó. Para quem gostou, dá um print na tela aí e marca aí Mister China e Polac Ricardo aí, posta aí nos stories que a gente vai repostar nos nossos stories também, tá? Então, vai de novo aí, Ricardo. Dá um joia aí de novo, tá? Tamo junto, tá? Tamo Espero que a gente junto. tenha agregado. Vou deixar salvo aqui no meu Instagram e depois eu subo lá no YouTube também. Muito obrigado, Ricardo. Acho que com isso a Eu te gente agradeço. consegue contribuir para todas as pessoas com mensagens que sempre tem um dia depois de amanhã. Não é isso? Tamo junto aí. É isso aí. Aproveitando, Tamo amanhã junto. já estaremos com o doutor Daniel novamente para explicar o que essa MP mudou com relação à suspensão do contrato de trabalho. Amanhã, às 18 horas, estamos aí de novo, tá bom? Boa noite, Ricardo. Muito Boa obrigado, noite, viu?